Muito bem. Também eu quero ler para vocês aqui dois artigos, um que eu mandei para o Diário do Comércio, outro que eu vou mandar hoje, que não está nem totalmente pronto, que eles vão dar para vocês o quadro, a moldura, dentro da qual vocês podem mais ou menos compreender o que está acontecendo, inclusive, né, as perspectivas dos Estados Unidos agora com a segundo mandato do Obama. O primeiro artigo chama-se Quem Manda no Mundo? Nas minhas leituras de juventude, mais de 4 décadas atrás, poucas perguntas me impressionaram como aquela que dá título à segunda parte de La Rebelión de las Massas, de José Ortega y Gasset. Quem manda en el mundo? O filósofo não a formulava em sentido metafísico, onde poderia ser respondida por algo como Deus, o acaso, a fatalidade, mas em sentido geopolítico, e chegava à conclusão de que era uma lástima a Europa ter perdido seu posto de liderança, cedendo a vaga para a Rússia e os Estados Unidos. A resposta parecia deslocada da pergunta. Estados, nações, governos e continentes não mandam. Quem manda são os indivíduos e grupos que os controlam. Antes da geopolítica vem a política tout court, e aí tudo se complica formidavelmente. É fácil perceber quais estados ou países predominam sobre os outros. Mas descobrir quem realmente manda num estado ou país e através dele manda nos outros é um desafio intelectual mais atemorizante do que o pode imaginar o analista político usual. O verbo mandar vem do latim manus dare. Quem manda empresta os seus meios de ação, a sua mão, para que outros realizem algo que ele pensou. Um governante dá ordens a seus subordinados, mas examinando bem, você verá que só raríssimos governantes na história, um Napoleão, um Stalin, um Reagan, foram eles próprios os criadores das ideias que realizaram. Os primeiros teóricos do Estado moderno acertaram na mosca quando inventaram a expressão poder executivo. Em geral, o homem de governo é o executor de ideias que ele não concebeu, nem teria a capacidade ou o tempo de conceber. E os que conceberam essas ideias foram os mesmos que deram a ele os meios de chegar ao governo para realizá-las. Quem são eles? Aplicando a pergunta ao caso específico dos Estados Unidos, o sociólogo Charles Wright Mills, um dos mentores da New Left, publicou em 1956 o livro que viria a se tornar um clássico, A Elite do Poder. A resposta que ele encontrou tomava a forma de uma trama complicadíssima de grupos, famílias, empresas, serviços secretos oficiais e extraoficiais, seitas e igrejas, clubes e círculos de relacionamentos pessoais ostensivos e discretos, incluindo amantes e call girls. A classe política, que culminava na pessoa do governante nominal, aparecia aí como a espuma na superfície de águas obscuras. Mills estava obviamente na pista certa, mas ele morreu em 1962 e não teve a ocasião de presenciar um fenômeno que ele mesmo ajudou a produzir. A New Left tornou-se ela própria a elite do poder e perdeu todo o interesse em transparência. Ao contrário, esmerou-se na opacidade, ao ponto de colocar um completo desconhecido na presidência do país mais poderoso do mundo e cercá-lo de um muro de proteção que bloqueia toda tentativa de descobrir quem ele é, o que fez, com quem anda e que interesses representa. Se você quer ter uma ideia do que anda fazendo a elite do poder nos Estados Unidos, tem de buscar informação na outra ponta do espectro ideológico. Os conservadores são os atuais herdeiros da tradição de estudos inaugurada por Wright Mills. Graças a eles é que hoje a elite globalista fabiana, núcleo vivo do poder por trás de praticamente todos os governos do Ocidente, se tornou visível na sua composição e em detalhes do seu modus operandi ao ponto da quase obscenidade, tornando involuntariamente cômica a insistência de alguns em chamá-la de poder secreto. Clique no Google as expressões Council on Foreign Relations, Bilderberg, trilateral e similares, e obterá mais informações do que seus neurônios poderão processar pelos próximos 10 anos. Informações cujo nível de credibilidade varia desde a prova científica até a arrematada invencionice. Em compensação, pouco ou quase nada se sabe
das fontes profundas do poder na Rússia, na China e nos países islâmicos. Mesmo as descrições que temos da classe dirigente visível nessas regiões do globo são esquemáticas e superficiais, sem comparação possível com o meticuloso who's who da elite ocidental. Isso explica-se facilmente pela diferença de acesso às fontes de informação. Uma coisa é pesquisar em arquivos e bibliotecas ocidentais sob a proteção das leis e instituições democráticas, podendo até nos Estados Unidos furar a barreira da má vontade oficial por meio do Freedom of Information Act. Coisa totalmente diversa é tentar adivinhar o que se passa por trás das muralhas impenetráveis do establishment russo-chinês. Nem a KGB nem os serviços secretos da China jamais deram acesso a pesquisadores independentes. Mesmo os arquivos do Partido Comunista da União Soviética voltaram a fechar-se após um breve período de tolerância, motivado não por algum súbito amor à liberdade, mas pela convicção ilusória, logo desmentida, de que os pesquisadores ocidentais eram majoritariamente simpáticos ao regime soviético. Quando perceberam que não era, fecharam tudo de novo. No mundo islâmico, por baixo da classe dirigente e da barafunda de grupos terroristas, estende-se uma rede inabarcável de organizações esotéricas, algumas milenares, cujo poder de influência é enormemente variado de país para país e de época para época. Essas organizações, que constituem o núcleo espiritual do Islã, a garantia profunda da sua unidade civilizacional e, a longo prazo, a condição de possibilidade da expansão islâmica mundial, continuam perfeitamente desconhecidas pelos analistas políticos ocidentais, jornalísticos ou mesmo acadêmicos. A diferença de visibilidade entre os grandes esquemas globalistas em disputa é fonte de erros catastróficos na descrição do conflito de poder no mundo. Em artigos vindouros explicarei alguns desses erros. Daí comecei a tomar aqui algumas notas para um desses artigos. Esse não está nem pronto ainda, mas já vou comunicar para vocês desde já. O mais óbvio dos erros a que me referi no artigo anterior é o de medir os gigantes pelo seu coeficiente de visibilidade apenas. Nessa escala, o establishment anglo-americano, para usar o termo de Carroll Quigley, fica tão mais volumoso que os outros dois parecem pigmeus inofensivos, empenhados bravamente num combate desproporcional. O professor Alexandre Dugin aproveita-se dessa ilusão de ótica para dar às plateias do terceiro mundo a impressão de que os blocos russo, chinês e islâmico são seus companheiros de infortúnio, gemendo juntos sob o tacão do poder unipolar. Ele sabe que essa visão das coisas é falsa, que os três grandes esquemas globalistas são igualmente poderosos, ricos, temíveis, ambiciosos e amorais. Quando os favelados mentais da USP o aplaudem, ele ri entre dentes. Mas não é só o senso das proporções que aí sai distorcido por completo. É a trama real das relações entre os três blocos que o duguinismo reduz à simploriedade postiça de um conflito esquemático entre dois. Ninguém ignora que a escolha de Barack Hussein Obama como candidato do Partido Democrata em lugar de Hillary Clinton em 2008 foi uma imposição, um diktat do grupo Bilderberg. Também é preciso ter feito o juramento de cegueira para não enxergar que durante o seu primeiro mandato o ungido do globalismo fez tudo para desbancar o dólar e debilitar a posição dos Estados Unidos no cenário internacional, pôs o seu país de joelhos ante a China e a Rússia, e tanto no Oriente Médio quanto em suas políticas de segurança interna, deu mão forte aos arautos do Califado Universal. Igual favorecimento à expansão islâmica tem orientado a política da União Europeia e de vários governos do Velho Mundo abençoados pela Internacional Fabiana. Bastam esses fatos para mostrar, acima de toda a possibilidade de dúvida, que, primeiro, a política da elite fabiana não coincide em absolutamente nada com os interesses geopolíticos da nação americana. A demolição do Império Americano está no seu programa, tanto quanto nos do bloco russo-chinês e do Califado. 2. O único poder unipolar que existe não tem um centro geopolítico, mas reside na área de interseção entre os três grandes esquemas globalistas. 3. O futuro do mundo, a curto e a médio prazo, depende de saber se a frágil unidade que ainda vigora nessa área de interseção vai predominar sobre os interesses de cada esquema globalista em particular,
ou se o tripé vai ceder, jogando os três esquemas um contra o outro ou dois contra um. Na primeira dessas hipóteses, teremos uma ditadura mundial. Na segunda, a guerra mundial. Dos três blocos, o único que está preparado para a segunda hipótese, militar e ideologicamente, é o russo-chinês. O islâmico, com exceção do Irã, que é um boi de piranha de Moscou, tem mais a ganhar com a expansão pacífica e a chantagem terrorista, ao passo que o bloco ocidental procura desarmar-se a olhos vistos, tudo apostando na unidade da ditadura mundial, em que os Estados nacionais perdem a autonomia na esfera internacional, ao mesmo tempo que enrijecem seus controles sociais internos. A vitória de Barack Hussein Obama é mais um passo nessa direção, um indicador claríssimo de que os Estados Unidos vão prosseguir na sua política de autodesmantelamento militar e econômico, aliado à expansão ilimitada dos mecanismos de controle policial da sociedade, segundo os mesmos cânones politicamente corretos que os organismos internacionais vêm impondo a todos os países do hemisfério ocidental. Até onde será possível prosseguir nessa via é algo que depende de como a elite ocidental vai manejar a sua contradição constitutiva. Ela tem de debilitar o poderio americano para subjugá-lo ao comando internacional, mas, de outro lado, continua precisando dele como sua base militar. Nada poderia evidenciar mais claramente a sua natureza de parasita, que vive do próprio corpo que ele vai sugando. A pergunta decisiva para os próximos anos é: a Rússia e a China vão se contentar em prosseguir desfrutando do seu quinhão na partilha do mundo entre os três grandes blocos, ou vão tentar um golpe de mão para livrar-se dos parceiros e apossar-se de tudo de uma vez? Bom, não é preciso dizer que o duguinismo aposta decididamente nesta última alternativa, quer dizer, a Rússia e a China dão um golpe de mão e dominar tudo. Tá certo? E, para isto, então, para legitimar essa operação, foi que inventaram, então, a fórmula eurasiana, que sintetiza e unifica todas as tendências ideológicas que tenham algo a dizer contra os Estados Unidos. Então, não se trata de atacar propriamente a liderança globalista, porque a liderança globalista é em grande parte aliada deles, mas de atacar a nação americana que serve ainda de base econômica e militar para essa elite, a qual procura desvencilhar o mais rapidamente possível os seus interesses dos da nação americana, prevendo justamente que isso vai acontecer no futuro. Então, para obter um apoio ideológico para isso, é necessário mesclar todas as correntes ideológicas: comunismo, nazismo, fascismo, islamismo, cristianismo conservador, tudo o que existe. Tá certo? Então, né, é incrível que o Dugin vai ao Brasil e, falando na USP, o ódio que aquele pessoal da USP sente dos Estados Unidos é tão extremo que eles não se incomodam em apoiar, fazer uma política que hoje apresenta, entre outros motivos da sua sustentação ideológica, a defesa de valores tradicionais do cristianismo. Quer dizer, a Rússia está procurando assumir o lugar que deveria ser o da Igreja Católica. Para isso, inventaram, inclusive, essa gigantesca farsa de que a consagração da Rússia à Nossa Senhora já foi feita e, portanto, a Rússia agora representa a autoridade do cristianismo universal. Eles estão lançando isso. Ora, e é baseado nisso que eles fazem dentro da Rússia aquela política de proibir propaganda gay, perseguir gay, etc, etc. E está lá o pessoal da UF aplaudindo isso. Quer dizer, o ódio que tem nos Estados Unidos é tanto que eles subscrevem qualquer coisa, mesmo que seja totalmente contrária aos valores deles. Ora, a política da Rússia e também da China, nesse caso, ela sacrifica todos os valores que existem, ela neutraliza todos e equaliza todos, sacrificando tudo no altar de uma estratégia de dominação universal. Ou seja, para a Rússia e a China dominarem o mundo, para o bloco eurasiano dominar o mundo, vale a pena apagar todas as diferenças entre todos os valores, entre todas as ideias, tá certo? E sobra em cima o quê? O poder russo. A outra alternativa é continuar como está e consolidar a ditadura universal, tá certo? Dos organismos internacionais. Tá certo? E o Obama está colocado lá precisamente para isso. Ora, as eleições aqui foram uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi, porque você verá, quando um sujeito
se torna presidente, se elege presidente do maior país do mundo, com documentos obviamente falsos. E uma vez colocado no poder, ele baixa um decreto de que ele tem o direito de mandar prender qualquer cidadão e mantê-lo preso indefinidamente, sem processo, sem habeas corpus, sem dar explicação para ninguém. Eu digo, pergunto, o que falta para a plateia compreender que ela foi vítima de uma trama criminosa armada por um tirano psicopata? Falta muito para entender uma coisa dessa? Não, não falta. Agora, quando você chega ao fim do mandato, veja, com o maior índice de desemprego que o país já teve desde a Segunda Guerra, com o maior déficit que já teve nas últimas décadas, com uma dívida com a China monumental, tá certo? Com a indústria totalmente em pandarecos, que ele destruiu tudo. Ele dando dinheiro, ele deu dinheiro para as indústrias se autodesmantelarem, por exemplo, deu dinheiro para a General Motors. Hoje a General Motors pertence, sabe a quem? À China. Eu vou explicar daqui a pouco. Tá certo? Ou seja, fez uma desgraça para tudo quanto é lado. Além desta coisa maravilhosa de ter sonegado ajuda à embaixada, ao consulado lá em Benghazi, e ter, portanto, ajudado o pessoal da Al-Qaeda a matar o embaixador. Quer dizer, depois de tudo isso, o cara chega à eleição e sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa, 50% dos católicos americanos votaram nele. E 70% dos judeus. Isso não tem perdão. Eu sempre disse que católico, judeu e americano são especialistas, tá certo, em afagar seus próprios inimigos e depois ficar chorando. Tá certo? Então, comprovaram mais uma vez. Quer dizer, os católicos que votaram no Obama já estão automaticamente excomungados, de acordo com o decreto de Pio XII, foi ratificado pelo próprio João XXIII, que diz que qualquer colaboração com movimentos comunistas e similares, tá certo, implica a excomunhão automática. Então isso quer dizer que 50% dos católicos americanos não estão mais na igreja e não sabem. Né? Quer dizer, uma situação absolutamente psicótica, louca, né? Ademais, você vê que a mídia praticamente inteira, com exceção da Fox News, a mídia americana inteira escondeu tudo a respeito de Benghazi, do que aconteceu em Benghazi, né? E amaciou tudo para Obama de uma maneira extraordinária. E mesmo assim o outro lado teve metade dos votos. Então acontece que é evidente que o grande perdedor nessa eleição é a grande mídia, que está completamente desmoralizada, tem credibilidade zero. A metade que votou em Romney e Ryan sabe que a mídia não presta, que está totalmente comprometida. E a outra metade, dos outros 50% que votaram no Obama, metade também sabe. Estão gostando da sacanagem, mas sabe que não é coisa confiável.